Recebendo agora a visita do secretário de Gestão Governamental de Blumenau, Paulo Costa, para falar sobre o convite para assumir a diretoria da Agir a partir de setembro. Paulo, bom dia, obrigado pela participação nesta manhã. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá, né? FM 98.7. Jorge, estou aqui à disposição. Bom dia. O que significa para o senhor esse convite, né, e esse desafio de comandar a Agir? Então, Jorge, o convite foi feito pelo prefeito Mário, numa situação em que o diretor-geral, o Daniel, recebeu um convite para participar de um novo projeto ligado ao Banco Mundial. Surgiu essa oportunidade, o prefeito Mário convidou e eu aceitei o desafio do prefeito Mário em função da importância da regulação, né? Hoje, para a administração pública, eu já tinha relação com a regulação desde 2013 e aí tem uma questão curiosa, né? Porque lá no programa de governo do então candidato a prefeito Napoleão, em 2012, foi algo que nós colocamos no programa de governo, né? Também com a compreensão do então candidato, né? E depois, quando a gente começou o governo, a gente colocou lá no programa de governo a necessidade de regular os serviços públicos, incluindo o transporte coletivo, né? E quando houve a nova concessão, uma das questões, uma das condições que foram colocadas era o transporte coletivo ser regulado, né? Que aí a gente tem a regulação, ela é um terceiro fazendo também essa mediação na gestão e execução do contrato. Então o desafio a regulação, ela tem um papel fundamental no sentido de qualificar a prestação de serviços pelo setor privado, naquilo que são serviços públicos, né? E que a administração pública busca nas empresas uma condição de atender o cidadão, buscando sempre, né, a qualidade e a inclusão em relação a esses serviços que são prestados, e esse é o papel da Agir. Então, esse é o desafio, ou seja, aprimorar esse trabalho de regulação dos contratos públicos com participação, né, no caso aqui, prefeituras e empresas privadas que prestam e fornecem os serviços por meio das concessões. Aproveitando essa oportunidade, o senhor é jornalista, além de outras formações, é jornalista também. Chegou aqui em Blumenau pelo jornalismo, né? Sim, Jorge. Eu sou formado em jornalismo, né, 1989, já vamos lá mais ou menos 24 anos, pela Unicinos, São Leopoldo. Vim para cá pelo Diário Catarinense, pro primeiro Joinville, depois para Blumenau, para coordenar a RBS TV na época, né? E depois trabalhei no Santa, trabalhei no Indústria e Comércio, fui jornalista da universidade por um período e depois, em 97, entrei na administração pública, na prefeitura. Fiquei 5 anos e depois, a partir de 97, eu comecei a atuar na área da gestão pública. E tem uma coisa que é importante, o jornalismo, a comunicação sempre me ajuda muito no trabalho de gestão e liderança, né? Porque a comunicação é fundamental, ou seja, Isso. A gente faz gestão com comunicação, com diálogo, com conversa o tempo inteiro, né? E no jornalismo e na comunicação a gente aprende a fazer isso também, Jorge. Nunca a comunicação teve tão evidente, teve tanta importância como agora, né? Sem dúvida. Que todo mundo tem o seu próprio canal de comunicação. Sim, exatamente, né? Hoje, com a questão das redes sociais, todo mundo virou um pouco jornalista, né? E hoje a gente entende a importância da comunicação correta, eficiente, né? Séria. Porque a comunicação, a informação, a notícia forma opinião, né, Jorge? Então, por isso a responsabilidade com a informação, né? E muitas vezes o que a gente vê nas redes sociais, infelizmente, são informações divulgadas, né, sem um mínimo de cuidado, checagem e com finalidades diversas, né, e que muitas vezes acabam gerando muito mais desinformação do que informação. O que atraiu o senhor para a gestão pública? Eu comecei em 97, a convite do então prefeito Décio Lima, como secretário de Comunicação Social. Eu fiquei 1 ano, então, como jornalista, recebi o convite de assumir na época era uma assessoria, a gente criou a Secretaria de Comunicação Social e depois de 1 ano eu recebi o convite para assumir o gabinete, a chefia de gabinete, né? E aí na chefia de gabinete eu trabalhava com a coordenação estratégica do governo. A gente trabalhava, né, eu comecei a trabalhar com planejamento, com organização de governo a partir do planejamento. E
eu gostei dessa área, fui fazer formação, né, em Ciências e Técnicas de Governo, na época, na Fundap, em São Paulo, e acabei migrando, digamos assim, né, do jornalismo da comunicação para a gestão pública a partir dessa primeira experiência na prefeitura, então, né, de 97 a 2001, coordenando planejamento estratégico, planos estratégicos de governo, né, enfim, aquilo que era estratégico no sentido de dar resultado e melhorar a vida da população. E nesse período todo que o senhor está, desde o início do governo de Napoleão Bernardes, agora também com Mário Hildebrand, Sim. Quais têm sido os principais desafios que o senhor tem enfrentado? Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir entregar para a população, né, tirar do papel aquilo que está inicialmente no programa de governo, que são compromissos assumidos, né, tanto em 2012 pelo ex-prefeito Napoleão, pelo então candidato Napoleão Bernardes, e depois pelo prefeito Mário e a vice-prefeita Maria Regina, em relação às diversas áreas. O papel, os desafios que a gente tinha, e isso foi algo que se construiu com o prefeito Napoleão, né, agora deputado estadual, da gente criar uma área, estruturar uma área dentro da prefeitura que tivesse essa função de fazer o planejamento do governo e depois a coordenação dos planos, no caso dos projetos estratégicos nas diversas secretarias. Então esse foi um dos maiores desafios, né? Ou seja, a gente criar essa cultura de planejamento e de gestão estratégica, que deu resultado, né? Acho que deu para o prefeito Napoleão, está dando para o prefeito Mário, né? Ambos valorizam o planejamento, valorizam a gestão, né? Então eles criaram essa condição e a população que acaba ganhando com isso, né? Ou seja, os diversos serviços, as entregas, os investimentos, que no final o objetivo maior é melhorar a vida das pessoas nas suas comunidades, né? Então eu acho que esse é um dos maiores desafios. Eu te confesso, né, Jorge, que é uma recompensa de ver, porque a gente às vezes imagina que quando a gente está numa prefeitura a gente só trabalha com urgência e com rotina, né? Mas dá para melhorar a gestão do tempo, é possível, né? Trabalhando com as importâncias junto com as urgências, que é aquilo que é o dia a dia que a gente tem que dar solução mais imediata. Imagino numa prefeitura como Blumenau, como não deve ser difícil você conseguir implementar isso, né? Sem dúvida. Ainda mais porque tem muitos servidores antigos, Sim. Os vícios do ofício também, né, Paulo? Sim, mas eu sempre digo, Jorge, né, eu sou um privilegiado nisso, eu entendo que a gente só faz gestão e só entrega alguma coisa para a população com o servidor, né? E essa é a sensibilidade que qualquer secretário e comissionado, né, as lideranças que o prefeito nomeia, ele tem que ter esse objetivo e essa sensibilidade de envolver o servidor, né, de engajar o servidor naquilo que são as ações, projetos de governo. Um governo é eleito para executar o seu programa, né, e sem o servidor é muito difícil de fazer. Como em qualquer organização, tem dificuldades, tem problemas, mas eu acredito muito na capacidade e na competência do servidor, né, e os servidores de Blumenau demonstram isso. Eu, particularmente na Secretaria de Gestão Governamental, né, a equipe de servidores de carreira é muito competente, muito capaz, e muitas das coisas, né, se não a maioria das coisas que a gente fez, foi em função desse trabalho em conjunto com a cooperação dos servidores. Então acho que o desafio é, tanto para quem é comissionado e quanto para quem é servidor também, criar essa cultura da importância, né, ou seja, para além da rotina, do imediatismo, a gente tem que enxergar aquelas ações que são mais estruturantes e estratégicas, que é aquilo que de fato melhora e muda a vida das pessoas. E aí tem que ter uma sintonia também com o grupo gestor, né, que são os secretários municipais, presidentes de autarquias, para que estejam todos sintonizados com essas medidas, né? Sim, e aí é importante a delegação e a liderança do prefeito, né? Isso aconteceu tanto com o prefeito Napoleão, quanto agora com o prefeito Mário, né, com a participação também da vice-prefeita Maria Regina, no sentido de certa forma, determinar, né, ou seja, delegar poder, no caso, à Secretaria de Gestão Governamental, para assumir esse papel e para que os secretários trabalhem dessa forma, né, ou seja, porque o próprio secretário também isso é melhor, né, Jorge? Aquela questão, organiza aquilo que é uma agenda mais estratégica dele, facilita a gestão dele dentro da Secretaria também, e o que a gente faz lá na Secretaria, pelo escritório de projetos, é dar esse suporte e aí mensalmente fazer esse acompanhamento e atualização da execução dos projetos. Todo mundo ganha. Com certeza. Agora a gente vem uma eleição pela frente e a gente sabe que a mudança de governo pode impactar na mudança de estrutura também. O senhor acredita que vai ser mantido esse sistema que vem dando certo até agora?
A expectativa que se mantenha. Independente de quem vença, né, as eleições. É claro que, né, um novo candidato, um novo prefeito que assumir, né, de um grupo diferente pode pensar diferente. Exato. Mas hoje, quando a gente pensa em gestão pública, né, e aí isso vale tanto para a organização pública quanto a organização privada, ninguém consegue entregar resultado, ninguém consegue fazer avanços, né, naquilo que tem que ser feito no sentido de mudanças necessárias, sem minimamente organizar, estruturar o governo por meio de planejamento, por meio de gestão. Hoje a gente tem uma gestão que é mais ágil, né, ou seja, antes a gente pensava a estratégia para 4 anos, para 5 anos, hoje a estratégia ela tem que ser pensada para meses, né, e sempre ser atualizada, porque quando a gente trabalha com gestão pública, prefeitura, né, complexidade e incerteza é o que impera. Então, nenhum prefeito hoje, eu entendo, pode se dar o luxo, né, de ignorar aquilo que são as ferramentas de gestão que facilitam muito, tanto a vida dele como gestor, e as entregas que ele precisa fazer dependem disso também, quanto a melhoria da qualidade, né, dessas entregas para a população. Então, a expectativa, Jorge, é que a partir do modelo que já está dado, que tem inclusive participação de muitos servidores, isso tenha continuidade independente do resultado da eleição do ano que vem. Verdade. Como é que o senhor deixa a gestão governamental? Nós temos lá, né, estruturadas as diversas diretorias. Na Secretaria de Gestão Governamental nós temos então o escritório de projetos, que hoje tem todas as carteiras, todos os projetos das carteiras de cada secretaria coordenados, atualizados. Mensalmente é feito esse acompanhamento e esse apoio no gerenciamento, gerando relatórios, né, tanto para a prefeita, para a vice-prefeita, quanto para o vice-prefeito Maria Regina, quanto para o prefeito Mário. Nós temos lá a captação de recursos, que também tem uma equipe que consegue, né, fazer a gestão dos convênios que nós temos em nível federal e estadual e buscar novos recursos, captar novos recursos, também os financiamentos. Nós temos o orçamento ali, a gente acabou ontem, a gente fez a audiência pública, está indo para a Câmara. Sim. Agora o projeto de lei do orçamento anual para a Câmara, né? Então, LOA de 2024. Na parte de tecnologia, sistemas e a parte de hardware, nós temos lá com servidores, desenvolvimento de sistemas, soluções informatizadas próprias, além do suporte a sistemas contratados, né? E toda a parte de fibra ótica, telefonia, armazenamento, data center, enfim. Então, a Secretaria, hoje ela está muito bem estruturada, com diretorias funcionando, né, com as suas, inclusive dentro da própria Secretaria nós temos as prioridades de cada diretoria. Então, isso está ficando organizado e estruturado para o secretário novo que assume, né, no caso, o hoje secretário de Obras, o Maioc, né? Que Michel vai assumir Maioc. Exatamente agora na sequência. A gente já tem conversado, né, feito essa transição com o secretário Maioc, no sentido dele assumir, dar continuidade e, óbvio, fazer as adequações que ele entende necessário para aprimorar e melhorar. Pessoalmente, para o senhor, né, daquela sementinha plantada lá na campanha eleitoral, e ver essa estrutura toda montada hoje, funcionando acima de tudo, né? Sim, sim. Deve trazer um prazer muito grande. Eu acho que é uma satisfação, um prazer, né? E principalmente, Jorge, conseguir provar que a administração pública, né, é possível fazer as coisas, é possível organizar e eficientes, né? Exatamente, né? Ter eficiência, ter qualidade, ter efetividade, né, e eficácia também. Então, acho que esse é a maior recompensa, né, desses anos todos agora, desses 11 anos. Tem muita dificuldade, né? Tem muita, frustrações no meio do caminho. A gente tem a burocracia que, às vezes a gente fala, a burocracia é ruim. A burocracia é necessária, né, exatamente para ter essa questão do controle externo, para o cidadão saber como é que o seu recurso está sendo aplicado, está sendo melhor aplicado, né? Então, a burocracia é necessária. Ela cria mais dificuldade para alcançar resultados. Mas é possível, mesmo com a burocracia, mesmo com tudo que a gente tem de dificuldade. Eu acho que com a Secretaria de Gestão Governamental, e aí não é o secretário Paulo, mas é a equipe da Secretaria, meu papel foi muito mais facilitar, né, e fazer a gestão e coordenar isso, mas é a equipe, né, junto com os diretores, os gerentes e os servidores, que viabilizaram esses resultados que a gente alcançou ao longo desses 11 anos, e sempre, é claro, com a delegação de poder, com a liderança, né, dos prefeitos, do caso Napoleão, prefeito Mário, né, e também sempre com o apoio da vice-prefeita Maria Regina. E o que toda essa experiência, conhecimento que o senhor também foi adquirindo, né, implantando esse sistema todo, podem ajudar na Agir, por exemplo?
Sim. Eu tenho, porque no final, um dos desafios que a gente assumiu lá pela Secretaria de Gestão, logo em 2013, foi a discussão do contrato de esgoto. Uhum. Porque quando a gente assumiu, tinha ficado um termo aditivo de um valor a ser pago em relação à frustração de receita, ao reequilíbrio do contrato, e o prefeito, então, o prefeito Napoleão decidiu, não, acho que a gente precisa entender melhor esse número, a gente precisa auditar isso, e aí entender se de fato esse é o valor e, inclusive, pensar na questão de aprimoramento desse contrato da concessão do esgoto, né? E foi feito isso, eu assumi isso lá, coordenei isso lá pela Secretaria de Gestão na época, junto com o SAMAI, com a Procuradoria e outras áreas envolvidas. Então isso foi me dando um conhecimento de regulação, porque era um trabalho feito com a Secretaria, com a Agência de Regulação. E aí tinha que entender um pouco de regulação. E depois, num segundo momento, e esse é um trabalho que a gente vem fazendo até hoje lá pela Secretaria, agora nós estamos inclusive numa atualização do contrato, numa revisão tarifária extraordinária do contrato do esgoto, e depois, com a nova concessão do transporte coletivo, também ela já começou sob regulação. Então a gente está agora numa segunda revisão tarifária ordinária, começando o transporte coletivo, também junto com a SMTT, né, a gestão governamental está coordenando, com a Procuradoria também. Então isso deu uma experiência em relação ao que é regulação, o que são os desafios, e aí também a gestão, né, Jorge? Sim. É muito o que é o objetivo, o que são as entregas que a agência tem que fazer, e aí coordenar a equipe para fazer isso da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, no sentido de garantir os melhores serviços naquilo que é objeto da regulação. A Agir, ela abrange quantos municípios? Ela tem hoje 19 municípios. 19? Né? 19 municípios. Que desafio, hein, secretário? Isso, são 1 milhão e 200 mil habitantes, né, desses 19 municípios, com contratos de esgotamento sanitário, transporte coletivo, que são os principais contratos, né, em que a gente faz, então, em que a agência faz a regulação desses contratos junto com os municípios, Jorge. É um desafio e tanto que o senhor tem pela frente, né? É um aprendizado novo, né? É um aprendizado novo, né? Que tem uma equipe lá dentro da agência que já tem toda a experiência. Tem toda a experiência, né, e competência para fazer. O Daniel, que deixou recentemente, né, a direção geral, também fez um ótimo trabalho. Então é dar uma continuidade, identificar oportunidades de melhoria e eu acho que tem um desafio, né, que é o presidente Jorge, que é o prefeito de Rio dos Cedros, né, colocou, que é ampliar os municípios que hoje fazem parte da agência, né? Então eu acho que esse é um desafio, a gente buscar mais municípios, adequando a estrutura, a equipe, mas para a Agir tem capacidade para ampliar os municípios, e esse é um dos desafios que a gente vai ter lá à frente da agência, ou seja, ampliar esses 19 municípios para também fazer regulação para além desses 19. O senhor assume a Agir a partir de quando? A princípio, a partir do dia 12 de setembro. Agora, no dia 29, os prefeitos haviam aprovado o meu nome em assembleia no começo do mês, o Comitê de Regulação aprovou agora no dia 29. Então, agora tem uma formalidade, né, de admissão. A princípio, a partir do dia 12 de setembro, eu começo na agência, Jorge. Boa sorte para o senhor lá, sucesso, né? Muito o senhor já obrigado. demonstrou tudo aqui na Prefeitura de Blumenau e com certeza vai demonstrar lá também. Obrigado, Jorge, né? Obrigado aí pelo apoio, a gente vai estar sempre à disposição lá e a comunicação, né? Os veículos de comunicação, como a Rádio Itaberá, são fundamentais para a gente ter essa ponte com a comunidade e para que elas entendam a importância da regulação. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, sucesso para o senhor. Obrigado. Paulo Costa, secretário de Gestão Governamental de Blumenau, que a partir de setembro assume a diretoria da Agir.